Vou chamar o nosso entrevistado, ele é o Ítalo Franca, economista do Santander. Ítalo, já vai aparecer aqui na tela para mim. Só um minutinho que a gente já vai plugar o Ítalo. É um prazer recebê-lo hoje, porque ele é uma pessoa muito experiente, muito competente, e é claro que vai repercutir conosco esses dois anúncios do governo, né? Porque ele se centrou em dois pontos principais. Primeiro, o anúncio do congelamento de gasto foi muito bem-vindo, e depois o aumento do IOF, que o mercado assim detestou, né? Acho que não tinha assim tamanho, não entendeu como poderia sair uma atrapalhada tão grande. Ítalo, bom dia, querido, seja bem-vindo. Quero saber a sua avaliação, assim, a sua primeira avaliação dessas idas e vindas, desse recuo do Ministério da Fazenda. O que ficou para você? Olá, Amanda. Olá, todo mundo. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, tivemos aí um anúncio, foi uma revisão aí do orçamento, né? A gente teve um atraso, né, na aprovação do orçamento, né? Ele foi aprovado aí em abril. Aí tivemos a primeira revisão, né, do orçamento do governo, né? Então, assim, a gente viu números importantes, né, sendo revistos, né? A receita ali acabou caindo por volta de 30 bilhões. E também algumas revisões aí com a elevação de despesas, né? Com isso, o governo ali ficou com um déficit um pouco maior, né? Chegando ali próximo do limite da banda, teve que fazer ali uma contenção, né? De 31 bilhões, uma parte ali sendo contingenciamento, né? Que são 20 bilhões ali por conta da frustração nas receitas, né? Nas estimativas, né? Tivemos aí revisões importantes, né? Foram retiradas ali as previsões, né, de receitas vindas do CARF, né, que são julgamentos administrativos, né, então saíram 28 bilhões, tivemos também a redução ali da JCP e CSLL, que não foram aprovadas no ano passado, então tivemos diversas contas ali sendo revistas, né, do ponto de vista de receitas, e depois, né, tivemos o detalhamento aí do aumento do IOF, que traz, né, diversas dúvidas ali do ponto de vista jurídico, né, ainda não, mesmo com algum recuo que tivemos hoje aí de questões de investimento, né, de fundos lá fora, mesmo assim ainda seguem algumas dúvidas, né, esperar aí como vai ser o anúncio do ministro. Ítalo, então vamos descer assim mais no detalhe, mais a fundo. Primeiro pegar de onde você nos deixou, que é esse recuo, né? Os dois recuos do IOF. Eu tentei explicar aqui na nossa abertura por que isso seria tão contraproducente ou por que prejudicaria tanto a indústria. Porque eu fui conversando com as pessoas ontem à noite, estava todo mundo absolutamente estarrecido, estupefato, não entendendo, porque seria uma medida muito abrangente. Então, conta para a gente como é que isso iria pegar em cheio, atingir em cheio tanto a indústria de fundos como essa remessa para o exterior, que acho que de fato foram os dois pontos mais problemáticos. Sim, essa de fundos, assim, hoje, né, quando um fundo brasileiro ele faz um investimento lá fora, tinha uma isenção, né, nesse investimento, né, e a gente vê que a indústria de fundos, né, ao longo dos últimos anos, tem se tornado cada vez mais diversa, fazendo aplicações lá fora, para diversificar, né, poder ter um rendimento maior e, né, nessa nova medida teria ali um aumento, né, como se tivesse um imposto, né, adicional, né, que você, quando remete o lucro lá, o dinheiro para fazer o investimento lá fora, teria esse pagamento. Então, assim, torna, né, mais difícil ali a questão da gestão, porque por conta que você precisa, né, ter um rendimento, conseguir ter um aumento, né, no seu rendimento para poder o fundo conseguir ter uma boa performance, e aí com esse custo a mais, né, com esse imposto a mais, você precisa conseguir ainda mais, né, torna o desafio de você conseguir esse rendimento um pouco maior. E aí também dúvidas de como era feito, de como vai ser classificado. Então esse recuo volta, né, para o status que estava antes, mas mesmo assim ainda tem algumas dúvidas e a gente vai precisar ver aí como é que fica esse decreto novo. E as remessas, né, tem as remessas que também vão ter um aumento, podem pegar alguns produtos do mercado financeiro, né? Então, assim, a gente acabou de ver que talvez não pegue para debêntures, mas tem uma dúvida se poderia pegar ali para outros instrumentos de aplicações que não tinham, né, essa taxação do IOF, que a vantagem era não ter, né? Então, assim, ainda tem algumas dúvidas de alguns tipos de produto, e isso gera um pouco de incerteza, né, nesse cenário, por isso que a reação do mercado ontem foi um pouco mais negativa após essas dúvidas e essas incertezas desse aumento do imposto.
Isso, eu tinha gente me falando até de controle cambial e outras pessoas me falando que isso ia fomentar um mercado de informalidade. As pessoas iam voltar àquelas operações de dólar cabo, né? Uma pessoa recebe o dinheiro no Brasil, outra recebe no dinheiro no exterior. Quer dizer, isso ia passar à margem completamente do sistema financeiro. Poderia, de fato, incentivar um ambiente desse tipo na sua leitura, Ítalo? O importante, assim, que agora tivemos aí uma reação do mercado, já tivemos aí alguns ajustes. Ontem mesmo, já durante a coletiva, foram se esclarecendo dúvidas, alguns pontos ali que não ficaram claros, né? É sempre muito difícil quando você mexe no IOF, porque ele acaba pegando ali uma gama de investimentos, de aplicações, traz dúvidas sobre classificação, né? Alguns são classificados como empresas, outras como pessoa física, pessoa jurídica. Então, assim, tem vários tipos de classificação para serem feitas, né? E aí, eu acho que agora o importante é ter os ajustes, né, de agora em diante. Acho que o objetivo que o Brasil teve ali e o time econômico teve para ter esse aumento foi uma recomposição de receitas, né? Então, assim, se eventualmente tiver algum tipo de impacto mais adverso para mercados de capitais, para esses fluxos, acho que não era esse o objetivo, tanto que a questão dos investimentos dos fundos já foi removida. Então, eventuais ajustes, pontuais ajustes, acho que vão ser feitos aí ao longo do tempo. O ideal é ter, né, todas essas alíquotas de uma forma um pouco mais homogênea. Pode-se discutir, né, o nível, né, os 3,5, pode ser eventualmente que possa ter um valor um pouco menor, ou uma harmonização próxima de valores menores, mas vai precisar ter esses ajustes, esses anúncios, ver como o mercado reage de agora em diante. Eu acho que o objetivo era ter uma recomposição de receitas, ajudar um pouco ali também na questão de potência da política monetária, e todos esses ajustes aí, eu acho que é natural dessas dúvidas, né? Acho que até o próprio governo ali está revendo e conversando para ver como é que traz da melhor forma um equilíbrio novo ali de agora em diante. Então, assim, a principal mensagem, acho que não é essa questão, né, de evitar fluxos de capitais. Eu acho que vai ter que precisar aí passar por alguns tipos de ajuste, alguns tipos de recuo, para ter um novo equilíbrio e também poder ali arrecadar e eventualmente também ter outras medidas de arrecadação que possam ser colocadas de aqui em diante. Ítalo, como é que fica a imagem do Ministério da Fazenda? Porque antes a gente teve um anúncio muito positivo, eu já vou me aprofundar com você nessa parte também dos bloqueios e contingenciamentos acima do que o mercado esperava, mas depois você teve esse aumento do IOF. Você acha que a Fazenda sai com uma credibilidade arranhada, o ministro da Fazenda fica mais isolado, enfraquecido? Porque o que aconteceu nas horas seguintes foi muito importante, essa pressão grande do mercado, do Banco Central e da ala política para que a Fazenda recuasse. E parece que a Fazenda não estudou adequadamente ou no devido detalhe o impacto que isso teria sobre, por exemplo, a indústria de fundos. O importante, assim, era que a gente tinha essa primeira revisão, a gente tinha consciência que teria uma revisão importante, né? A gente viu aí os mercados mudando de forma importante, né? Mostrando aí as incertezas que tem do ponto de vista global, como que vai ser a taxação lá fora, como vai ser questão de guerra comercial. Então, assim, a gente sabia que os parâmetros iam ser revistos, tinha uma dificuldade adicional. Tem que continuar essa busca, né, pelo ajuste das contas públicas, né, principalmente quando tem esse ambiente externo mais adverso. É muito importante a gente olhar para as coisas locais, né. Eu faço uma analogia, né, que está sempre ali um barquinho, né, como se fosse o Brasil, tá tentando atravessar o mar, né. O mar está mais bravo, né, revolto ali por conta desse ambiente internacional, e a gente precisa endereçar os nossos problemas, né, para poder ali continuar a travessia, continuar navegando. E aí o Brasil, né, tem que fazer esses ajustes. Tinha uma questão ali que tinha várias receitas que não, que tinham dúvidas se a gente ia conseguir, né? Por exemplo, o CARF do ano passado foi 310 milhões, né? Então, esse ano tinha ali 28 bilhões sendo incluídos, né? Então não ia chegar nesse valor, talvez fique abaixo. Então, acho que trouxeram os números mais para um ponto de vista
mais real, mais próximo do que o mercado estima. Claro que tem ali diferenças ainda com relação aos parâmetros. Acho que é continuar essa busca, né? Até no primeiro anúncio, quando saiu os 31 bilhões, a reação foi bem positiva. E acho que essa busca, né, de como que você consegue ali esse aumento de recursos, acho que também conseguir trazer a agenda de volta ali para os ajustes do ponto de vista de despesas pode ser bastante positivo. Então, acho que é fazer os ajustes finos de agora em diante, né? Tentar ainda recompor essa questão de receitas. A gente sabe que é um desafio e nesse ambiente que tem aí uma desaceleração global e eventualmente aqui também possa ter uma leve desaceleração, joga para baixo um pouco a questão das receitas e aí passar por esses ajustes, ver novas medidas. Acho que estão tentando buscar ali alguma recomposição de receitas. Claro que sempre gera ruído, né? Sempre acaba afetando ali diversos setores. E aí é fazer ajustes, eventualmente, se tiver alguma coisa que teve um impacto um pouco maior do que estava sendo planejado ali, rever, né? Acho que vale rever, mas a tentativa ali de fazer o ajuste, de chegar no cumprimento da banda de meta de primário, que se torna factível com esse nível de aperto, é positivo, e agora acho que é buscar ali esses ajustes finos, novas medidas de receitas e principalmente atacar ali a questão do crescimento das despesas, né, que a gente viu ali que as despesas obrigatórias tiveram um aumento significativo nessa revisão. Acho que isso vai ficar para o próximo governo, né, Ítalo? Porque o Lula já falou com todas as letras que não haverá mais corte de gastos nesse governo, então vai ter que ser uma questão a partir de 2027, como é que você vai cortar essas despesas obrigatórias que crescem muito acima do teto do arcabouço, senão eles se tornam insustentáveis, né? Ainda mais quando os precatórios voltarem para a meta fiscal em 2027. Agora, Ítalo, você falou, eu quero atacar 2 pontos com você. Primeiro, você falou o que pode ser feito, recomposição da receita. Parece que o repertório, nesse sentido, está bastante escasso, né? Quer dizer, o Ministério da Fazenda já lançou mão de diversos instrumentos, né? Taxação de offshores, fundos exclusivos, o CARF que não deu certo, uma série de instrumentos nesses últimos anos, desde o início do terceiro mandato de Lula. Quero saber se você vê mais alguma forma de recompor receita. E 2, o Ministério está mirando por esse contingenciamento mais bloqueio, por mais que tenha sido vultoso, ainda o lower bound, né, que é a margem inferior da meta, que permite um déficit de 31 bilhões de reais. Como é que estão as contas do Santander? Qual deve ser o déficit, ou superávit, ou meta zero desse ano? O que vocês esperam? As receitas, né, elas têm tido um desempenho bem positivo, tá? Ano passado você comentou que tem ali a questão dos fundos exclusivos e offshore. Vale lembrar ali que no começo do ano, né, se você pegar entre janeiro e abril do ano passado, a gente teve ali quase 16 bilhões, né, de receitas ali que eram pontuais, né? Elas não se repetiram ao longo desse ano. E mesmo assim, né, a gente observou aí ao longo desse ano um crescimento ali que está girando entre 3% acima da inflação, ainda está em nível recorde. Então, assim, essa recomposição das receitas tem tido uma boa performance. Então, assim, a gente ainda está com a receita recorde. É claro que com essa receita recorde a gente podia estar ali já com as contas um pouco mais, já no positivo, né? Ainda a gente está girando com leve déficit ali em 12 meses. Então, assim, a gente teve uma boa performance das receitas, ainda continua tendo, a gente ainda continua vendo atividade bastante resiliente, né? Assim, acho que ainda tem ali questão de mercado de trabalho e a economia tendo uma boa performance. A gente ainda trabalha ali com PIB com crescimento de 2%. Vamos ver na semana que vem, né? Eventualmente tem um viés altista, né, para essa projeção de PIB, que ainda ajuda, né? Então, assim, a receita ainda está performando bem. Eu acho que o grande desafio vai ser principalmente ali a partir do segundo semestre, porque pode ter um arrefecimento da atividade nessa parte cíclica, pode mostrar um menor grau, né, de crescimento das receitas ali no segundo semestre. Então, acho que esse é o ponto de atenção e acho que, principalmente, essas medidas que estão sendo tentadas vão ali na direção de recompor. Então, eventualmente, a gente pode ver novas medidas ocorrendo aí a partir do segundo semestre.
E aí acho que o debate de receitas ele tem sempre seus desafios, né? Então assim não é uma agenda fácil. Algumas necessitam ali de apoio e debate na sociedade, outras geram ali ruídos e eventuais ajustes. Eu acho que a gente ainda vai conviver, né, ao longo aí dos próximos meses com uma tentativa ali dessa recomposição de receitas, né, para tentar tornar ali o arcabouço e a meta, né, de primário factível. No nosso cenário, assim, a gente ainda trabalha com déficit de 95 bilhões, mas vale lembrar que a gente tem ali 50 bilhões de precatórios que a gente tem um problema e vai ter que ser enfrentado lá mais para frente. Mas para chegar ali na meta, a gente trabalha ali com uma questão ali de próximo de 15 bilhões, e esse Sim, contingenciamento, esse bloqueio, ele vai nessa direção, né? ajuda. É isso. Tá ótimo. Ítalo, muito obrigada pela sua participação muito didática e esclarecedora. Volte sempre ao Mercado Aberto.